os caminhos para você. Boa noite para você que está chegando agora. Hoje a gente vai falar sobre ser mulher. Como que é para você ser mulher? É leve? É pesado? É mais ou menos? Olha só, hoje eu tô com a cor rosa. E hoje eu amo o rosa, mas por muito tempo era uma cor que eu odiava. E eu não sabia por que eu não gostava da cor rosa. Isso, vem chegando, gente. Eu não sabia. E uma postagem na internet, no Instagram, começou a pedir para refletir. Por que você não gosta de determinada cor? O que ela traz para você? E o rosa, para mim, uma pessoa toda de rosa, uma Barbie, remetia a quê? A Barbie remetia para mim a fragilidade e era tudo o que eu não queria ser. Uma mulher frágil. Hoje vou ter duas convidadas, a Giovana, do Instituto Ânia, e também a Alessandra. E já vamos ver se elas já estão por aqui. Ser mulher, né? As dores e os amores. E me conta que já é leve. Boa noite. Ah, tá de rosa também. Eu tô rindo aqui já escutando você. Já te apresentando, Giovana, é consteladora sistêmica e tem um monte de terapias também que ela usa, né? Determinado que a pessoa precisa. Já começo te perguntando, Giovana, para você, ser mulher sempre foi leve? Não, não, não. É só de um tempo para cá, era muito difícil, não tenha dúvida disso. Escondia muito atrás de várias pessoas, né? E ser igual você. Rosa, para mim, eu fui começar a usar depois de 45 anos. 40? Depois dos 45. Depois que eu comecei a trabalhar com as constelações, que eu vi que eu precisava do meu feminino, né? Eu era muito sem a feminilidade, vamos dizer assim, né? Hoje eu entendo o motivo disso. Eu não aceitava o meu pai do jeito que ele era e hoje acolho ele no meu coração e tenho um masculino em mim e hoje é muito mais leve para mim. Você não aceitava seu pai, mas qual a interferência do feminino? Na constelação sistêmica, sem pai é a mesma coisa que eu estar sem o meu feminino em mim, sem a minha feminilidade. Porque nós temos 50% do papai e 50% da mamãe. Quando eu tiro o meu papai de campo, vamos dizer assim, eu fico só com o meu feminino. Mas você consegue compreender que eu não fico um feminino inteiro, falta o meu yang. Aí era como se eu quisesse ser a salvadora de todos. Como se eu quisesse. Acontece uma. Eu tinha uma dificuldade de pedir ajuda muito grande, tinha muita dificuldade de confiar nas pessoas, eu não confiava, eu tinha ciúmes, eu não sabia de onde que era. Eu tinha um instinto controlador muito grande também e um medo de ser traída também. Então, tudo isso é por eu não aceitar o meu pai do jeito que ele era. E hoje não, meu Deus, hoje é tudo certo, os dois são iguaizinhos. E quando então a pessoa não aceita o pai, ela fica no lugar de pai? Fica com essa energia muito yang? Ela fica porque ela precisa suprir a falta do pai. Ela precisa suprir essa falta que o pai fez na vida dela. O meu pai era um ser muito presente e na nossa família, vamos dizer assim. Mas como nós perdemos a mãe muito cedo, lógico que ele se afastou. Ele vivia dentro da bolha dele. Então, ele fez falta para a gente, não tenha dúvida. A mãe também fez. Então, a gente teve que, praticamente assim, sabe aquelas pessoas que
a gente aprendeu a se virar sozinha na vida. Se fala assim, Giovana, você dá conta de trocar um pneu? Sim. Você dá conta de fazer buraco na parede, trocar chuveiro, lâmpada? Sim. Só que hoje eu me coloco no meu lugar de mulher e falo bem assim, eu não posso. Você consegue trocar para mim, por favor, o chuveiro? Você consegue trocar a lâmpada para mim, por favor? Eu dar ao masculino o lugar dele, né? Eu sei que eu dou conta de fazer, mas eu tenho quem faça por mim. Então, eu posso ficar mais leve hoje, né? E vestir rosa, para mim, é muito difícil. Eu tinha preto, branco, bege. As cores assim. É muito difícil. Vou adicionar a Alessandra. E é interessante essa live tanto para homens quanto mulheres, porque os homens vão se identificar porque tem a convivência com as mulheres e entender se a filha não gosta de rosa, por que não gosta? Será que ela já está num papel muito yang, muito masculina? Né? E assim sucessivamente. A mulher fala, peraí, mas como é ser mulher? Porque muitas vezes a gente também não sabe qual é o papel da mulher. Ficou meio perdido, né? Do jeito que tá, parece que demonstrar sentimentos é fraqueza, parece que você usar o seu sexto sentido não é tão interessante. O legal é justamente você sempre estar na postura yang. Alessandra, tudo bom, né? Boa noite. Me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Uhum, perfeitamente. Boa noite. Lê, conta pra gente, pra você, ser mulher sempre foi tranquilo ou não? Nem sempre. Na verdade, eu acho que para nenhuma mulher. Eu acho que a gente vive numa sociedade que desde muito pequenininho a gente aprende que ser mulher é um lugar de fragilidade. E você cresce com uma consciência de que você tem que se cuidar mais, se esconder mais, se proteger mais. Então a gente já cresce com isso, né? E tanto da família quanto da sociedade. Então, acho que a gente tem muitos desafios quando a gente nasce mulher. A gente enfrenta muitos desafios desde muito pequena, né? Um menino, ele é ensinado a brincar de uma maneira muito mais expansiva, muito mais livre, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem muito mais liberdade. E a menina não, ela tem que se sentar como uma mocinha, ela tem que comer como uma mocinha. Tudo, né, é ensinado de uma maneira diferente, muito mais tolhida, uma educação muito mais tolhida, muito mais restritiva. Então, acho que a gente já cresce muito, muito condicionada por esses conceitos. E aí, na medida em que a gente vai se desenvolvendo, vai chegando numa fase, né, de mais autonomia, a gente tem um desafio muito maior para ir para a vida do que os homens, porque eles já foram preparados para ir para a vida. E as mulheres não, elas precisam tomar a vida com muito mais consciência para que elas possam se desenvolver. É bem, bem desafiador, eu penso. Eu lembro que na minha infância eu brincava de boneca, brincava de casinha. Essa era a infância das meninas. Só que para mim era muito mais divertido ser menino. Brincava de carrinho de rolimã, que saía na rua, né? Se machucando todo. Para mim era isso que eu queria. Mas eu não podia, porque eu era menina. E isso era enfatizado muito na infância. Você é menina, ele é menino. Então, menino podia tudo, menina não. Então, era muito chato ser menina. Então, aí, só colocando um parênteses aqui, eu brincava, assim, de carrinho também, e muito. O meu filho, é muito engraçado, ele gostava de fazer comida. E eu comprei um fogão, comprei panela, só que você não achava da cor azul, tá? Não achava. E eu comprei vermelho para ele. O que é mais engraçado, a gente acha rosa, vermelho,
E eu falava para ele, filho, você pode brincar com o que você quiser. Se você quiser fazer comidinha, você faz, tá tudo certo. Aí chegavam, olhavam assim, falavam assim, nossa, mas você deu um fogão pro seu filho? Você deu prato, panela? Gente, ele amava fazer isso. Ele adora cozinhar. Então, se fosse uma outra mãe, falaria assim, não, você não vai ganhar panela, você não vai ganhar fogão, isso é coisa de menina. Cara, não são coisas de menina ou coisas de menino. A minha neta, ela brinca de caminhão. Caminhão, ela brinca de carrinho mesmo, carrinho. Aí eu falei assim, não, tem que brincar, sim, tá tudo certo. Porque quem coloca na cabeça das crianças são os pais. Isso não é de um ou é de outro. Nós podemos brincar todos juntos. E não é isso que vai fazer o caráter de uma criança, ou fazer ele virar homossexual, ou então, sei lá como é que é o outro nome, Alessandro, que fala. Não é. Tem muitas siglas, eu já falei pro meu filho que eu já desisti de acompanhar todas as siglas, que eu não consigo e aí eu tenho medo de desagradar alguém. Então, eu acho que essa questão é muito nova para a sociedade no sentido de educação, porque esse conceito de que isso é de menino, isso é de menina, isso vem de muito tempo. E a minha geração ainda enfrentou isso, a sua geração ainda enfrentou isso de uma maneira muito massiva. É assim, as nossas, né? Agora, essa geração posterior, os nossos filhos, os nossos netos, eles já pegam um caminho um pouquinho mais adiantado. Por isso que é importante a gente ter a consciência de que, às vezes, o jovem pensa, eu sou melhor do que meu pai, ou melhor do que minha mãe. Não, você é quem você é porque você teve aquele pai e aquela mãe. Porque eles passaram pelo que passaram, porque eles tiveram os aprendizados que tiveram, é que hoje você pode ser quem você é, tem lugar, tem abertura para isso. Então, eu fiz uma parte do caminho, meus filhos vão fazer outra parte e os filhos deles vão fazer outra parte, né? A gente vai desconstruindo e reconstruindo a nossa consciência, o nosso conceito sobre sociedade, sobre masculino e feminino ao longo do tempo e ao longo das gerações. Eu tinha muito isso, na minha criação tinha muito isso é de menino, isso é de menina, e eu fui muito educada para ser tudo certinho, tudo dentro de um padrãozinho. Mas os meus filhos eu já criei já com uma outra consciência, porque eu estava no mundo e já tinha muito mais acesso a informação, a conhecimentos, que meus pais não tinham. Então eu também não podia culpar a minha mãe pela maneira como ela me educou. Porque ela recebeu uma educação, ela tinha um ciclo, né, de convivência que era limitado. Era aquilo ali que ela tinha ao alcance dela. É o que ela recebeu de informação. Mas eu não. A caixa de convivência, para mim, ela já se ampliou um pouco mais. O círculo de convivência se ampliou um pouco mais. Na medida em que o círculo se ampliou, a informação e a consciência também. Então, eu pude tratá-los de uma maneira diferente. Meus filhos também. Eles tinham liberdade para se expressar. Desde muito pequenos, eu tive um diálogo muito aberto e muito franco com eles na medida em que eles conseguiam acompanhar, que eu ia vendo que eles já tinham condição de entender, eu ia conversando para que eles pudessem acompanhar a sociedade, né? E fazer parte dessa mudança, desses conceitos, porque não adianta eu querer um mundo mais igual para as mulheres, para minha filha mulher, mas criar o meu filho homem com um conceito inadequado. Então, eu tenho que preparar o meu filho para que ele seja um bom homem, um bom propagador dessa mensagem de respeito, de consciência do masculino e do feminino, até porque ele também tem feminino nele. Não é só a mulher que tem que cuidar do seu feminino. É porque a mulher, ela é a porta de entrada, ela é a abertura. Engraçado que eu vou falando a porta de entrada e já vou fazendo assim, ó. A mulher é a porta de entrada, ela é um útero, né? É o útero, então ela é a porta de entrada para a vida e ela tem um movimento naturalmente de acolhimento. A natureza da mulher é por si só já acolhedora. Nosso corpo ele é preparado para acolher. Então a gente tem meio que esse papel de começar esse trabalho, mas a gente começa curando o feminino na gente, mas com a intenção de que esse feminino ele seja curado em todos nós, nos homens também. Porque na medida em que um homem harmoniza o feminino nele também,
O homem também fica um homem mais respeitoso com as mulheres, ele fica mais respeitoso com ele mesmo, porque o homem também, quando ele nega, quando ele reprime muito o seu aspecto feminino, ele fica um homem muito agressivo, muito estressado, sobrecarregado também, né? Não sabe pedir ajuda, ou então ele precisa adoecer para pedir ajuda, porque não sabe simplesmente acessar o seu lugar de vulnerabilidade, porque o homem também tem direito a ter esse lugar de vulnerabilidade, né? De ter suas dores, suas questões. Então, quando a gente fala de feminino, é muito amplo. O nosso trabalho que a gente vai desenvolver no sábado vai ser um círculo específico para mulheres, mas não quer dizer que o feminino é para ser trabalhado só nas mulheres, é para todos. Não é uma batalha, mulheres contra homens, ou feminino contra masculinos. Não, vamos cuidar do nosso feminino para que com o nosso feminino equilibrado, a gente possa acolher o masculino e o feminino do outro também. E possa ser exemplo, né? Com certeza. Se deixar, eu vou ficar falando sozinha até amanhã, gente. Vamos entender, então, o que é considerado um feminino saudável? Quando a mulher ela se torna, vamos dizer assim, mais... Quando ela consegue entender que ela tem o papai e a mamãe, 50% de cada um. Quando eu olho para os dois e aceito os dois do jeitinho que eles são, aí eu tenho um processo de ser uma mulher abundante e eu posso me colocar a serviço do merecimento de tudo que eu posso ter, vamos dizer assim. Todo o processo de vida mesmo, né? Mas eu preciso ter esse equilíbrio dentro de mim. Porque, querendo ou não, meu papai vai ser o Yang e a minha mamãe vai ser o Yin. Se eu não acolho os dois do mesmo tamanho, eu fico pendente, assim. Eu tenho mais mãe do que pai. Não, eu preciso estar certinha no meu prumo, né? E quando eu não estou, vamos dizer um exemplo, ó. Quando uma mulher, ela está muito Yang, ela vai ser muito brava. Ela vai falar assim, não, eu dou conta de tudo, não quero nem falar com você. Deixa que eu levo essas contas aí. Ela vai, paga todas as contas. Ela se acha autossuficiente. E quando ela é muito Yin, ela vai ser muito submissa. Ela vai estar sempre fazendo todas as coisas por todos da casa e ninguém vai olhar para ela. Ela vai sempre querendo que o outro olhe para ela e faça por ela, né? Então, o desequilíbrio está aí. E quando eu igualo isso, fica mais fácil da mulher dizer, né? Da mulher e do homem também, né? Porque se tiver entre casais, fica mais fácil, né? E nunca falta nada em mim para que o outro me complete. Eu já sou completa. Eu tenho meu pai e minha mãe. Quem vier comigo, andar comigo, vai vir e vai somente caminhar comigo. Não precisa me completar. Você não me completa, você só anda junto comigo. A Alessandra, esses tempos, ela fez uma aula pra gente sobre um livro muito legal, A Mulher que Corre como um Lobo, né? Eu não lembro, é mais ou menos esse. E eu achei interessante que a Alessandra falou, e eu vou pedir para ela trazer aqui pra gente, Mulheres Correm com o Lobo, né? Trazer pra gente quem eram as bruxas de antigamente, né? Que foram queimadas, que foram massacradas, né? Quem eram essas bruxas? Isso aí é uma longa história. Deixa eu tentar resumir aqui. No início, o Deus era a deusa, né? Dentro do feminino, do sagrado feminino, a gente escuta muito falar a deusa, a deusa, a deusa. O que é a deusa? A deusa é o aspecto feminino de Deus. Então, em cada cultura, essa deusa recebeu um nome ou muitos nomes.
E aí depois, né, ao longo do tempo, uma série de coisas foram acontecendo e a cultura foi se transformando dessa cultura matricial ou matrifocal para uma cultura patriarcal. E depois surgiu também a ideia de como se a deusa fosse uma oposição a Deus. Então, essa visão da deusa foi sendo apagada. E quem eram as bruxas? As bruxas eram as mulheres que, por natureza, como elas geravam o filho, né? Como elas tinham o útero e ainda não se tinha consciência de como esse filho era gerado, então ela foi sendo... foi se criando uma imagem de que era como se a mulher fosse divina, um ser que sangrava e não morria. Então, que tipo de ser que sangra e não morre? É um ser que outro ser sai de dentro dela. Que ser é esse? Então, foi se criando o conceito de que ela era algo divina. E em algum momento da humanidade, essa mulher, ela resolveu, né, se aprofundar em alguns conhecimentos, até por necessidade, porque em algum momento existia a tenda da lua vermelha, que era quando as mulheres se reuniam para ter a sua lua, para ter o sangramento, né, a sua menstruação. E aí, em algum momento, uma mulher não quis passar por todo aquele processo e ela se isolou. E se isolando, ela foi excluída do grupo. E sendo excluída do grupo, ela teve que aprender a sobreviver sozinha. Então, ela foi avançando nos conhecimentos, descobrindo como usar as ervas, o que salvava, o que matava, o que curava uma doença. E ela foi se aprimorando, aprendendo a lidar com os ciclos lunares, observando isso tudo. Então, foi a mulher que ela foi passando por uma série de transformações, aprendendo com isso, a usar isso a seu favor e também usando isso depois a favor dos outros. Então, como ela era uma mulher que vivia destacada, né, da sociedade, uma e muitas que vieram depois, ela foi sendo chamada de bruxa. Mas bruxa é a mulher que aprende a lidar com essas circunstâncias, tanto da intuição, como os ciclos da natureza, né? Porque nós somos seres que fazemos parte da natureza, a gente não está fora da natureza, a gente está integrado, e elas tinham muito essa consciência corporal. Então, são mulheres, né, que têm uma consciência maior sobre si mesmas, sobre seu corpo, sobre suas transformações. E aí, ao longo da humanidade, foram acontecendo uma série de distorções. Aí veio a questão do patriarcado, e aí essas mulheres, elas acabavam um pouco se opondo ao poder que vinha para oprimir a mulher. Essa mulher, ela não se deixava oprimir da mesma forma, então ela passou a ser algo que era visto como uma ameaça, então ela passou a ser caçada por isso, porque ela era vista como uma ameaça. Como assim? Uma mulher que acha que pode, acha que sabe, acha que faz, acha que manda, né? Como assim uma mulher que acha que é independente? Então, ela passou a se tornar alvo, né, dessa perseguição. E aí o resto vocês já sabem. Aí vieram as fogueiras, veio a Inquisição, veio todas as perseguições das religiões, e elas foram sendo queimadas. E, na verdade, são mulheres como eu, como você, como hoje em dia a gente vê muito ressurgir esse movimento, né, que é um movimento de reconexão com a própria natureza. Não é nada de fantasioso, não é nada de pejorativo. Ser bruxa, na verdade, quer dizer que você conhece a sua própria magia, a magia do seu corpo, né? A magia desse mundo intuitivo que todas nós temos. Sabe aquele processo da sua mãe falar para você assim, não vai dar certo, vai chover, leva o guarda-chuva, sabe? Quando a gente fala assim, nossa, mas a mãe parece que fala e acontece. Essa é a intuição de todas nós, bruxas. Ô Giovana, eu queria que tu falasse um pouquinho, qual que é o impacto na vida de uma criança quando os pais querem muito um menino, nasce uma menina? Essa menina, consciente ou inconscientemente, ela tem uma energia mais yang, que é para agradar esses pais? Sim. Sim. Sim, perfeitamente. Linda essa sua pergunta. Com certeza, tá? E ela
Porque quando a criança, quando nós fazemos o filho, dentro da microfisioterapia, a gente fala bem assim que tem 3 meses antes, a gente já sente todo o clima da nossa casa, tá? Tudo que acontece, a gente já está sentindo. E quando uma mãe e o papai fizeram sexo, tiveram filhinho, tudo, ele sabe o que acontece, o filho sabe o que acontece entre o papai e a mamãe. E quando o pai fala assim, não, eu queria um menino. A minha alma, que é uma criança, dentro da barriguinha da mamãe, vai falar assim, nossa, meu pai não quer eu. Meu pai não me quer. Agora, então, eu vou ter que, de alguma forma, essa menina, ela vai ser um pouquinho mais masculina para agradar o papai. E para agradar também a mamãe, talvez. Isso acontecia muito antigamente, quando os pais tinham filhos, que queriam filhos para que trabalhassem nos campos, trabalhassem no sítio, que era mais rentoso ter um menino do que uma menina. Veja a frustração dessas mulheres, né? Nossas avós foram muito massacradas, elas precisavam trabalhar muito mais do que hoje em dia nós trabalhamos, né? Para dar conta. Pode dizer, não, eu dou conta. E quando vem uma mulher que traz toda essa carga emocional, vamos dizer assim, de ser um menino, por isso que eu falo, hoje é muito mais fácil eu vestir uma rosa, um vermelho. Por quê? Porque eu já me trabalhei, mas isso foi muito difícil já antigamente, tá? Porque eu precisei ter mais um menino do que uma menina. Meu pai e minha mãe perderam um menino antes de mim, uma gravidez que não teve, e eu fui ser o menino que eles não tiveram. Fazia bagunça, era terrível. E só hoje esse ser que antigamente não era muito trabalhado e era muito mandão, não tenha dúvida disso, não levava desaforo para casa. E essas são as coisas que acontecem na nossa vida, mas sim, é mais masculinizado do que feminino. Não sei se você foi assim também, né? Mas imagina, né? Há um tempo atrás, deu no ultrassom 2 meninos. E aí a roupa, né, era tudo azulzinha. E quando nascemos, 2 meninas. Imagina o choque, né? Para os pais, para todo mundo. Só que não tinha como mudar um enxoval, porque já tinha lavado, tirado a etiqueta e tudo mais. Então, eu e minha irmã, a gente andava de azulzinho. E as pessoas ficavam, ai, que menininho bonitinho, esses menininhos. Então, a gente já, consciente, inconscientemente, o azul faz parte da nossa vida. Eu até lembro de... minha mãe pintou o quarto, né, nosso, e falou, eu pintei o quarto de vocês com a cor preferida. E a gente falou, azul? Não, não é rosa a cor preferida? Por quê? Porque o azul fez tão parte da nossa infância, por conta disso, que o rosa, e a gente tinha uma aversão ao rosa, porque a gente queria ser menina, porque ser menina era muito ruim, na minha concepção principalmente, porque meu irmão, ele podia sair na casa dos amigos, ele podia voltar um pouco mais tarde, não tinha tanto cuidado quanto da menina. E eu até entendo o cuidado da menina, que é justamente para não ser abusada, uma série de coisas. Mas a Cíntia, pequenininha, não entendia isso, queria muito ser menino, né? E eu acho que essa minha geração, muitas mulheres tiveram ou têm muita dificuldade de tirar carteira de motorista, né, habilitação, porque a gente não foi ensinada a brincar com carrinho, né? A gente foi ensinada o quê? A maternidade, a lidar com o bebê, cuidar de uma casa. Então, e os meninos não, eles não veem a hora de fazer 18 anos para tirar habilitação, para começar a sair, a namorar, levar as garotas, né, para os barzinhos e tudo mais. E nós não. A gente já não tinha isso na infância, esse desejo de tirar a habilitação. E eu lembro que o meu processo para tirar a habilitação foi dificílimo. Difícil, porque muito perfeccionista, queria já ser profissional. Pensa, não tem como você ser profissional, tem que aprender. Então, acho que hoje é mais fácil, né? As meninas já nascem, já ganham carro, moto, patins. Então, já começa essa aventura, esse desafio, essa competição desde pequena. E isso vai fazer a diferença na vida profissional delas. Por isso que também eu acho que a gestação está cada vez mais tardia, né?
As pessoas estão deixando, não, depois engravida lá pelos 30 e poucos, 40, por conta disso. Não, também não é só. Agora, interessante, né? Como isso... Fala, Ju. Não, pode falar. Fala aí, o que você ia falar? Pode falar. Eu ia falar como isso é cultural. Já várias vezes eu vi vídeos do Japão, pessoas filmam no metrô criancinhas pequenas, meninas. Ou, tipo, você olha assim pela imagem, dá pra ver que a criança tem cerca de 8 anos de idade, pegando o metrô sozinha no Japão. Aqui no Brasil, você já moça, adolescente, jovem, pequena jovem mulher, você tem medo de ir em um outro lugar de transporte público ou andar na calçada à noite sozinha porque tem medo de um assédio, de uma violência. Né? Isso é muito cultural, infelizmente, né? No Brasil, para começar pelo nosso processo, né? O Brasil ele foi e na medida em que foi tomado, os povos originários, suas mulheres viraram um objeto, né? Então, a partir disso, também, as mulheres que eram trazidas da África também eram objetos. Então, desde a nossa ancestralidade mais profunda aqui na história do Brasil, a mulher ela é objeto, ela é possuída, ela é tomada, ela é dada como esposa, como se fosse um objeto, né? Ela não era solicitado a vontade, o desejo dela, não existia isso. A mulher era tomada, era possuída, era força. Então isso está na nossa raiz mais profunda aqui da nossa cultura. Isso é muito triste, porque a gente está aqui, ano 2003, lá vai fumaça, 500 e tanto de Brasil, e a gente ainda está engatinhando nisso ainda. A gente ainda não caminha pelas ruas da nossa cidade com segurança e com tranquilidade. E os nossos filhos ainda estão crescendo nessa insegurança que parece que cada vez está maior. Por quê? Porque a gente não tem só que educar as meninas para quando elas vão se sentar, fechar a perna porque está de saia. A gente tem que educar o menino para respeitar aquela menina. E se ela estiver numa situação inadequada, para que ele seja um colaborador, para que ele venha ajudar, para que ele seja cavalheiro, para que ele cuide dela como se fosse a irmã dela, como se fosse a mãe, como se fosse a filha. Então, as mulheres têm um papel muito importante nisso, de ter a consciência de que essa nova geração a gente tem que educar diferente. Porque a gente ainda está fazendo o papel de tentar reeducar essa geração passada. E está na nossa mão, porque majoritariamente os lares brasileiros, eles ficam por conta das mulheres. É errado? É. Estamos sobrecarregadas? Estamos exaustas? Estamos. Mas algum benefício a gente tem que tirar disso, que seja pensar que a educação da nova geração está muito mais em nossas mãos. Então, se o homem que foi o genitor daquela criança, ele teve uma consciência machista e opressora e te abandonou, eduque o seu filho para fazer diferente. Eduque seu filho para ser respeitoso com as meninas na escola, com as meninas no bairro, com as meninas que ele encontrar pelo resto da vida dele. Educa ele desde casa, para ser respeitoso. Outro dia eu estava aqui em casa e minha filha, eu tenho uma filha de 10 e um menino de 18, um rapaz de 18. E há um tempo atrás a gente estava na sala e eles brincando e ele fazendo cosquinha nela e ela para, e ele fazendo cosquinha nela e ela para, e ele insistindo. Aí eu falei com ele, olha, para e escuta o que ela está falando. Ah, mas eu estou brincando. Eu falei, não, escuta o que ela está falando. Ela pediu para você parar. Então, se você não parar agora, você vai acostumar ela a aceitar que a vontade dela não prevalece, que o limite dela não importa. Então, aqui dentro de casa, a gente está num ambiente seguro e é uma brincadeira. Eu sei que é, você sabe que é e ela sabe que é. Mas a mente dela, em algum momento, ela não sabe separar o que é real do que não é, do que é saudável do que não é. E quando ela estiver na vida lá fora, alguém vai fazer alguma coisa com ela, ela vai falar para, a pessoa não vai parar e ela vai achar que é assim mesmo. E ela vai achar que ela não precisa se impor. E ela vai achar que
tudo bem ela ser desrespeitada, ela ser ignorada. Então, é importante que você tenha essa consciência de que o que você faz em casa com ela educa ela para a vida. E na mesma hora ele tomou consciência e ele não tinha nem pensado sobre aquilo que falou, é verdade. Ele parou na hora e aquilo nunca mais se repetiu. E esse é o nosso papel, né? É claro que não é só nosso, o pai também tem esse papel, os homens de uma forma geral. Mas se tem algum benefício da gente ficar a maior parte do tempo no controle das famílias, né, dos lares, dos locais onde nós estamos, que seja isso, de fazer um papel mais assertivo na construção dessa nova sociedade. Mas lá no sábado a gente vai fazer uma entrega também muito bonita, com todos os exercícios que nós estamos preparando. Gente, nós vamos também estar trabalhando com o fogo, com o ar, com a água, com os 4 elementos, né? E existem vários exercícios sistêmicos que trabalham as mulheres. E vai ser muito profundo, muito bonito mesmo. Vale a pena. Só vou trazer aqui Olha só, eu tô aqui no celular só aparece eu e Giovana. E eu tô aqui muito olhando aqui pro lado, porque aparece a Alessandra. Né? E o meu celular não tá prestando atenção, mas não é que não aparece. O meu celular não aparece, Cíntia. Então só aparece das pessoas, que interessante. Uma coisa que a gente precisa falar muito a respeito é a questão da estética. O quanto a mulher, ela se compara com a outra que eu digo é a régua altíssima. Com a outra que aparece na TV, que tem o corpo escultural, e ela invalida o corpo dela, achando que ela não é bonita, que ela não é boa, e cada vez mais a gente tem visto isso com mortes e mais mortes de pessoas que se mutilam para ter uma prótese de silicone, para fazer uma lipoaspiração. Então, o quanto isso impacta? O homem envelhecer, ter o cabelo branco, é lindo, é aplaudido. O homem ter uma barriguinha, tá tudo certo. A mulher não pode ter essa barriguinha, a mulher não pode ser grisalha, né? Então, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Que uma mulher acaba se comparando e muitas vezes falando mal da outra. É claro que tem mulheres que estão aí nessa jornada para incentivar, melhorar a autoestima da outra. Mas a gente percebe que as grandes brigas, né, principalmente na internet, é mulher falando mal, detonando outra mulher. Então, aonde que a gente se perdeu? Eu não falo nem que a gente se perdeu. É porque em algum momento, lá na sua criança, na sua adolescência, os pais não ensinaram a gente, igual a Alessandra falou agora há pouco, né, de ter o controle dela, saber o que é o certo e o que é o errado, né, para a criança. E nós não somos ensinados a saber quais são as nossas emoções. Nós, quando criança, a gente não é ensinado a se amar esse corpo, a amar o meu corpo, a saber o que é certo e o que é errado. Hoje, com a consciência que a gente tem de muito trabalho, lógico que a gente vai falar para os nossos filhos, para os nossos netos, várias coisas. Mas se você for parar para pensar, quando uma menina estava sentada, mexendo na sua vagina, a mãe falava assim, não faz isso que é feio, você está doida? Para de mexer. Então, já começa por aí, eu não posso tocar no meu corpo porque é errado, entende? E o menino fazer isso também. Então, nós não fomos criados para isso. Hoje está um pouco melhor o entendimento disso. Mas foi lá atrás, Cíntia. Foi lá atrás, quando a gente era criança, e fomos podados em dizer, não faça. Quando a sua mãe falou assim, não mexa aí, para disso, você está errada. Tem direito, você não vai mexer. Entende? Hoje tem várias pessoas falando, não deixe o seu filho, não deixe outra pessoa tocar até aqui, ou aqui, sabe? Antigamente não tinha isso, e a gente não sabia o que era certo e errado, né? E dentro da nossa cabeça como criança, que é mais engraçado, pra gente parece que está tudo certo, e é tudo certo. Mas quando um pai
chega e fala que é errado, eu vou achar que tudo está errado e tudo vai estar errado. Então, meu pai não gosta do meu corpo, do jeito que ele é, eu não posso mexer. Imagine, né? Então, eu tenho que me automutilar para ser aceita, né? Alessandra. E o contraditório, né? Você não pode mexer no seu corpo, mas na hora que chega aquele tiozão, aquele vô, aquele amigo, aquele compadre, dá um abraço no tio, dá um beijo no tio. A criança não quer, tá envergonhada, dá. Senão você é mal educada, ele vai lá e força, empurra a criança para abraçar aquele tiozão, né? Que você acha que é seu amigo, mas que você não sabe o que que passa na cabeça dele, quem é de fato aquela alma, aquela mente. Você não está ali dentro. Aí você força a sua criancinha indefesa a abraçar aquele tiozão, a sentar no colo daquele tiozão. Então, quando eu comecei a falar anteriormente sobre a questão ali com a minha filha da brincadeira, né, de saber impor os seus limites, tem muito disso. Quando a gente é criança, a gente é muito vulnerável. E os nossos limites, eles precisam ficar muito claros. A gente precisa ter uma consciência de como a gente prepara essas crianças para que elas saibam quais são os limites saudáveis, né? E acontece muito, às vezes, da pessoa ela se sentir abusada com uma situação que, para o adulto não interpreta aquilo como abuso, mas a criança sim. Porque ela é vulnerável, ela é pequena, ela é indefesa, ela tem uma outra consciência. Então, para ela, às vezes, ela se sente invadida, se sente abusada e se sente desrespeitada. Às vezes, uma maneira que alguém olhou para ela, ela se sente invadida. A maneira que abraçou se sente desrespeitada, se sente abusada. Então, essas questões, elas ficam armazenadas no... Oi? Ou o que você falou também, né? Que você ouviu também. Sim, Sim, ou o que ouviu. E isso vai ficando armazenado no corpo, e o corpo da gente vai transformando aquilo, às vezes, em doença. Né? Então, a gente vai somatizar, às vezes, em forma de doença, porque aquilo ficou ali, reprimido. Eu passei por inúmeras situações onde eu me senti abusada e onde, às vezes, fui de fato abusada. E quando a gente está ali nos nossos grupos, né, de trabalho, de constelação, um workshop, sempre que tem mulher, sempre tem muito caso de abuso, né, Giovana? Conta do último encontro que a gente participou, que tinham quase 30 mulheres. Como foi? No momento, uma pessoa estava trabalhando o libido. Aí nós colocamos o libido de um lado e colocamos ela do outro lado, e ali o libido virou um abusador. Aí eu falei bem assim, fique calma, você está num espaço tranquilo. Aí eu peguei e falei bem assim, eu gostaria que viesse todas as mulheres que foram abusadas aqui, que todas serão tratadas. Na hora que começou a levantar aquelas mulheres, eu falei, misericórdia, Senhor. Nós estávamos em 30, ficaram sentadas 5 mulheres ficaram sentadas. Das 5 eu olhei ainda para ela, para uma delas, eu falei assim, você não foi abusada? Ela falou assim, eu não tenho consciência de que eu fui, Giovana. Eu falei, então tá tudo certo. E nós fizemos o trabalho, foi muito lindo, foi muito gratificante, foi mágico. Até essa moça que foi trabalhada, ela no outro dia ela mandou uma mensagem lindíssima pra gente. Ela falou assim, Giovana, eu nunca fiz amor do jeito que eu fiz essa noite. Cara, na hora que ela falou aquilo, eu fiquei assim, chorei. Eu falei assim, obrigada. Estamos no caminho certo, né? Quando você se deixa ser tratado, ser trabalhado, fica mais fácil de você receber o que você precisa receber. Eu não falo cura porque não é cura. Você se conhece, né? E é interessante porque às vezes a gente... muitas vezes as pessoas não sabem que foram abusadas, não têm a consciência, na verdade, né? Não têm a consciência. Mas se fizer um trabalho de hipnose, se fizer uma constelação, muito provavelmente vai aparecer em algum momento uma mão que foi passada ali no corpo, que a criança não soube reagir, não sabia o que era aquela energia, que causou um desconforto, né? Um beijo na
na boca, às vezes o próprio pai beijando o filho na boca, houve um desconforto, houve um abuso, mas aparentemente é normal, é bonitinho. Então, o abuso, ele pode vir travestido de várias formas, né? Um amigo dando uma cosquinha, no caso, a Alessandra trouxe aqui do irmão, mas um amigo dando uma cosquinha, e essa cosquinha já não é legal, já não tá gostosinho, né? No começo é legalzinho, mas depois já começa a incomodar, a pessoa se sente abusada. Então, é de várias formas. E é muito importante homens assistirem essa live, entenderem que às vezes a mulher nem sabe que é um abuso. No momento, ela tá tranquila, de repente ela começa a pensar, será que eu fui abusada? Será que isso foi um abuso? Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Por quê? Porque será que era só uma brincadeira? E depois ela percebe que realmente foi um abuso e que aquilo acaba mexendo com ela e vai impactar os relacionamentos a vida toda. Enquanto não olhar para isso, enquanto não trabalhar, não vai ter uma vida tranquila relacional. Perfeito. Boa maneira da gente observar isso na nossa vida é observar as polaridades, os extremos, né? Uma pessoa que passou por uma situação de abuso, primeiro eu quero botar outro ponto aqui em questão. Por que, Alessandra, tantas mulheres assim abusadas? Será que vocês não estão se vitimizando? Não, sabe por que tantas mulheres abusadas? Porque o que para o homem é ensinado como algo natural, para a mulher é ensinado ao contrário. Quer dizer, a gente ensina o menino a caçar a mulher como um objeto, a ser aquele que é assertivo, a ser o garanhão, a pegar todo mundo, e a gente ensina para a menina que ela tem que ser recatada, que ela tem que se proteger, que ela tem que se trancar. Então, quer dizer, a gente está criando, né? A gente não. As gerações passadas, elas criaram, sem se dar conta, um embate entre o homem e a mulher, entre o feminino e o masculino. Então, você é o caçador e você é a presa. Foi isso que foi ensinado de geração em geração. Então, infelizmente, muitas vezes o homem acha que ele está tendo uma atitude normal e para a mulher é abusiva. E a gente cansa de ver isso na nossa vida cotidiana e agora a gente vê até nos reality. No reality passado, no Big Brother Brasil, né? O cara era casado, estava lá no programa e ele vai e faz um carinho nas costas da outra participante que estava ali, a câmera filmando, porque é um reality 24 horas a câmera, ele passa a mão, desliza a mão pelo bumbum dela, e quer dizer, aquilo ali é uma situação que para uma mulher que não se relaciona com ele, ela vai considerar aquilo como um abuso, como um desrespeito, como uma violência, só que para ele é natural. Ele foi ensinado a ser o garanhão, entende como é que está tudo distorcido? Então a gente precisa ter essa consciência, já que todos foram ensinados errados, homens e mulheres. Então a gente precisa desconstruir, a gente precisa de um processo de reeducação de homens e de mulheres, né? Então partindo desse ponto, aí a gente vai para o próximo ponto que eu esqueci o que era. Deixa eu só falar. Chega muitas mulheres lá no consultório e falam assim, Giovana, mas eu saio junto com as minhas amigas e nenhum homem chega perto da gente. Peraí. Eu falo, peraí, calma aí, vocês são lindas, como assim não vão chegar perto de vocês? Acontece muito isso, tá? Aí, você para você olhar, são mulheres que são muito, mas muito donas de si. Isso assusta os homens. Aí, então, eu falo para você que tem um sonho que é muito difícil também para eles chegarem perto de uma mulher que é muito yang. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio dentro da mulher, de ser o feminino correto e ser o masculino correto, né? Não estou enxergando o que está escrito aí na pergunta da moça, tá bom? Eu consegui ler. Masi, essa inibição tem influência maior de qual origem no seu entender? Como eu falei, ambos foram ensinados errados, tanto o homem como a mulher. E isso vai ser catastrófico para ambos. Vai ser catastrófico para a mulher de um jeito e vai ser catastrófico para o homem de outro. E aí a sociedade ela vai se perpetuando com essa doença, com esse desequilíbrio de feminino e masculino. Então não tem muito dizer assim, vai ser
uma influência vai ser maior ou pior para a mulher do que para o homem. Assim, para a gente, no sentido da gente ser vítima, né? A mulher acaba sendo a presa. Então, a gente sofre a violência nua e crua na pele, de ser violentada, de ser abusada, de ser desrespeitada. Mas para o homem, isso também tem efeitos nocivos, porque o homem, às vezes o cara... Para pensar que muitas vezes o abusador, ele não é aquele bandido, estuprador, assaltante que está preso na cadeia. Às vezes aquele abusador é uma pessoa super legal, super ok, super de bem, que frequenta a mesma religião que você, que está no mesmo círculo de amizades, às vezes que é da sua família, mas que ele tem uma atitude que é abusiva. Então olha que nocivo. Um cara legal que frequenta a sua casa, que é seu melhor amigo, ou que é seu familiar, e que, de repente, um dia, por uma circunstância qualquer, ele é flagrado numa situação de abuso, sendo que ele nem tem consciência sobre isso, nem se examinou para se perceber abusivo. Então, é nocivo para o homem também, é nocivo para a sociedade como um todo. Não tem como dizer que alguém está melhor na fita, está todo mundo prejudicado. Então, é cada vez mais urgente que a gente vá trazendo esse tema, vá conversando sobre isso, vá naturalizando esse debate para desconstruir esse padrão. Lembrei outro ponto que eu ia falar que eu tinha esquecido. Eu ia falar para a gente observar os sintomas, né, as polaridades. Então, ou a pessoa que passou por uma situação de abuso, ou ela vai hipersexualizar tudo na vida, ou então ela vai reprimir. Então, é aquela pessoa que, às vezes, ela vai ter na sua maneira de vestir, de gesticular, de falar, ela vai ser muito reprimida, ela vai se esconder, vai ser muito tímida, vai ser muito reservada. Ou, então, ela vai, às vezes, na sua vida íntima, amorosa, sexual, ela vai ser muito reprimida, então ela não vai conseguir ter um relacionamento saudável com seu parceiro, não vai conseguir se entregar de fato para uma relação, não vai conseguir, ou então ela vai fingir para esse parceiro e vai violentar a si mesma, vai perpetuar a violência contra si mesma, porque vai fingir para si mesma, e aí nunca vai conseguir chegar a um orgasmo, nunca vai ter prazer numa relação. Então, a gente pode ir observando, né, nesses sintomas, vamos dizer assim, né, ou para um extremo ou para o outro, ou ela hipersexualiza. Às vezes a pessoa que passou por um abuso, ela vai ser aquela pessoa que ela vai beirar ao exibicionismo, a hipersexualização no sentido de usar as roupas muito extravagantes, como se ela quisesse mesmo ser tomada. E às vezes quando você vai investigar, aquela pessoa, ela não enxerga valor em si mesma. Então ela às vezes vai ser aquela pessoa que vai ficar com qualquer pessoa, às vezes vai virar até uma pessoa que vai trabalhar em casas de prostituição. Já trabalhamos com isso, com pessoa que acaba indo para esse lado porque ela perde o valor, perde a consciência de alto valor. Ela acha que ela não merece nada, que ela só merece aquilo. E aí ela realmente vai para um desequilíbrio. Então a gente pode estar atento nesses sinais, né? É um indicativo ali. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas é um ponto a ser observado. Queria trazer também aqui uma questão que me incomoda muito, a questão do corpo, né, ser tabu. Mamilos femininos são tabu. Eu, por exemplo, eu só uso sutiã com bojo justamente porque quando fica, né, o mamilo aparente, eu não ficar constrangida. O quanto já aconteceu de situação, quando mais nova, de ficar com o mamilo aparecendo e o homem olhar ali e causar uma reação ruim da minha parte. Então, para não sofrer mais isso, essa foi a minha forma de proteção. Só que isso é um feminino ferido, que é uma forma de esconder o corpo, de não mostrar. E a gente sabe que o mamilo não é só quando a mulher está excitada, pode ser com frio, pode ser várias situações. E, inclusive, estão lançando, né, um sutiã que o mamilo é aparente. Então, a pessoa vai colocar o sutiã e vai ficar o mamilo, que vai ajudar, talvez, a desmistificar essa questão de tirar esse foco da hipersexualização da mulher, que o mamilo é porque a mulher está excitada. Esses dias, passou uma reportagem e a repórter estava na rodovia, ela estava falando, né, a notícia, e ela estava com o mamilo ali aparente, né? Aí uma colega falou, meu Deus, olha isso, né? Quem tá vendo nem prestou atenção na notícia, vai ficar só olhando para isso.
Eu até brinquei, falei, se o farol tá aceso, tá no lugar certo, é na rodovia mesmo, né? A gente cai na gargalhada. Mas, assim, o quanto o corpo ainda é um tabu, né? O homem pode ficar sem camisa, pode estar com a camisa, com o mamilo aparente, tá tudo certo. Mas a mulher, não. A mulher tem toda essa hipersexualização. Já existiu até muita polêmica sobre a amamentação, né? A mulher tem que, para amamentar, tem que esconder o seu seio ali, esconder, botar a criança ali numa toca para poder amamentar num local público. Às vezes a gente já viu casos na televisão de passar a pessoa sendo maltratada num ambiente porque está amamentando um dia civil. Isso é a coisa mais absurda que pode existir, é uma violência realmente contra a mulher, né? E a Masi colocou aí que a exposição excessiva seria uma ousadia ou um desabafo. Tanto pode ser uma coisa como pode ser outra, tá? Pode ser as duas coisas. O da ousadia foi o que eu falei, né? Ela querer se jogar nisso porque ela não enxerga o valor de si mesma. Ou quando a pessoa já fez um trabalho, pode ser sim um desabafo. Aí eu posso falar por mim, né? Pela minha própria trajetória de vida. Como passei por situação de abuso muito, muito jovem, na adolescência, eu cresci reprimindo o meu corpo e me escondendo. Então, eu sempre usei roupa muito discreta. Com o tempo, eu fui ficando com os ombrinhos arqueados para esconder o seio, porque foi exatamente o alvo do abuso. O primeiro foi o seio. Então, eu fui me escondendo. E na medida em que eu fui fazendo um trabalho de resgate da minha autoestima, de aprofundamento, né, nos meus traumas, liberação emocional, fui fazendo tudo isso, que eu fui me apropriando de quem eu sou, aí eu fui tomando posse do meu corpo. Então, pouco a pouco, eu fui trabalhando essa dessensibilização, né, do medo de usar uma roupa mais decotada, ou mais curta, ou de mostrar um pouco mais o corpo. Eu fui fazendo o trabalho contrário, né? Na medida em que eu fui me escondendo, eu fui me mostrando, me revelando. E aí foi realmente uma questão de desabafo, de dizer assim, olha, eu posso mostrar o meu corpo, eu posso estar aqui assim, eu posso fazer assado, porque o corpo é meu, pertence a mim, é minha estrutura, é meu abrigo. Então, esse tempo aqui, eu é que decido qual é o limite. E foi realmente uma questão de desabafo. Então, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Mas muito interessante você ter trazido essa questão. Obrigada aí. A gente percebe que tudo que é excesso tem alguma falta, né? Esconde algo. Então, se a pessoa é exibicionista demais ou é tímida demais, tem alguma questão aí que tem que ser olhada com carinho para ver, né, se é abuso de autoridade, se a pessoa não pode existir do jeito que ela é na essência, ela tem que cumprir um papel, tem que ser a filha boazinha que está sempre ali agradando o pai, a mãe, a família, enfim. Tem que ser olhado isso com muito carinho. Bert Hellier falava isso, todo excesso esconde uma falta. É uma verdade muito profunda, né? Todo excesso, qualquer tipo de excesso, excesso de sexo, excesso de bebida, excesso de comida, excesso de qualquer coisa, de comprar, todo excesso esconde uma falta. Se você faz algo em excesso, até academia em excesso é uma falta. As pessoas que partem mais para esse lado de estética, nunca nada tá bom, coloca botox, coloca não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, esconde uma falta. Existe uma falta aí. Tá? Se pessoa inteira, né? Como ai, tatuagem. Tem uma falta. A tatuagem daí já tem tem outro fundamento, né? Você traz como resgate alguns antepassados seus. Bom, você está perguntando, Fabiana, como é feito esse resgate da personalidade. Existem técnicas para isso. Existem várias técnicas. Tanto a constelação, quanto a PNL e outras vertentes também a ser feitas. No consultório, você chega, a gente faz uma análise sua e a gente passa para a pessoa que melhor se identifica para você ser tratada, tá? Mas existem muitas técnicas para isso. E são trabalhos fantásticos, tá? E também a gente, no sábado, a gente vai fazer justamente esse trabalho de resgate da essência. Quem que a gente é, na verdade, né? A gente nasce
por essência, depois vai sendo colocado em formas para ficar todos parecidos, né? E chega em determinado momento da vida que a gente não sabe quem que a gente é, qual que é a nossa identidade, o que que você veio fazer nesse mundo, né? Quais são suas habilidades, o que que você gosta de fazer? Será que você gosta de ser loira mesmo? Ou você tá loira porque várias pessoas são loiras? Você quer colocar silicone porque realmente o seu seio pequeno te incomoda? Ou porque tá na moda seio grande? Então, chega um momento que você começa a se questionar, por que que você está fazendo o que você está fazendo? E o objetivo do sábado, essa vivência eu sou sagrada, é justamente para a gente tirando essas camadas que a gente construiu ao longo do tempo, até para se proteger também, né? Para saber quem que você é, quem que sou eu, qual que é a essência, e aí sim poder florescer, sendo quem a gente é, quem a gente nasceu para ser, sem ter aquela construção a obrigação de ter que agradar alguém. Eu preciso agradar meu pai, eu preciso agradar minha mãe. Se eu não fizer para ele, ele vai ficar chateado. Então, qual que é a nossa essência? O que nós vamos fazer? Como que é falar sim para você e não para os outros? E também lá no sábado, a Fabiana que pediu sobre a personalidade. Lá no sábado a gente vai trabalhar, os exercícios que vamos trabalhar para isso também, tá? Não seria um trabalho tão aprofundado quanto é no consultório, mas lá sim você pode estar trabalhando muita coisa, tá, Fabiana? A Masi colocou aí, eu nasci em 1968 e o padrão era virgem pura. Hoje os padrões mudaram. E a referência será se permitir? Bom, a referência, ela deve ser aquilo que é adequado e confortável para cada pessoa. A gente não pode querer generalizar, né? Se você perguntar para mim, Alessandra, para mim é se permitir. Entende? Mas eu não posso impor isso a ninguém. Todo mundo tem que se permitir. Todo mundo tem que se permitir no seu limite, naquilo que é confortável para você. Porque, vamos supor, tá? Que para uma pessoa que nasceu hoje, o adequado para ela, a natureza dela é ser virgem pura. Eu, Alessandra, vou dizer para ela que ela tem que se permitir. Eu até posso trazer para ela uma perspectiva, porque pode ser que tenha um padrão ali que foi imposto para ela e ela recebeu aquilo como um condicionamento, como uma verdade absoluta. Então, eu posso até mostrar para ela uma outra perspectiva, mas não impor a ela aquilo como uma regra, né? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada pessoa, para que cada um possa escolher o seu próprio caminho. Se isso é importante para a pessoa, tá tudo certo. Eu acho interessante, tem várias amigas que já conversaram comigo falando que o homem não sabe fazer o sexo direito, não sabe isso, não sabe aquilo. E uma coisa que eu sempre pergunto mas vocês conhecem? Você ensina o caminho para ele? Porque quem conhece o corpo feminino deveria ser, né? A mulher. Porque o corpo nosso, é a gente que tem que saber. Agora, o homem, ele não conhece, porque o órgão sexual dele é externo. Ele consegue ver, ele consegue pegar. A mulher é interna. Então, se ela não tem esse autoconhecimento, como é que você vai cobrar que o outro saiba como é que você funciona? Então, daí a importância de se tocar, de se conhecer e se permitir. Aí sim, quando você tiver com seu parceiro, com a sua parceira, aí você vai explicar o que você gosta, o que não gosta, o que é legal e se permitir. Mas esse autoconhecimento com o corpo, não só a região genital, mas no corpo de forma geral, é importantíssimo. Dica: escreva no WhatsApp de manhã cedo. Nossa, eu dormi pensando em você. Aí você escreve do jeito que você quer, mulher. Pelo amor de Deus. Eu quero que você beije desse jeito, nesse lugar, dessa forma. O cara não sabe a receita do bolo, às vezes, tá? E você tem que ensinar o bolo para ele, tá bom? E a hora que ele aprender a receita... Tem um outro curso, um outro workshop que a gente vai dar o ano que vem,
que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Você tem que saber o que o seu parceiro gosta, como que o seu parceiro funciona. E assim você também tem que saber e você poder falar para ele também o jeito que você funciona. Às vezes você funciona com palavras. Só de você ouvir ele falar, cara, pelo amor de Deus, você vai à loucura. Aí o outro gosta de carinho, e você não dá carinho, você fica falando para ele. Cara, não vai dar certo essa situação, rapaz. Vamos achar um meio termo? Então, existe um livro que fala sobre isso, As 5 Linguagens do Amor. A gente vai estar fazendo no ano que vem, o workshop vai ser muito legal. A gente vai ter um homem participando junto com a gente para estar falando para os homens, muito bacana. Então, vale a pena você entender como o seu parceiro funciona. Se você não entender como ele funciona, qual a gasolina que ele precisa, siga. Nem diesel vai funcionar. Nem todo fogo vai funcionar. Certo? Então, você sabendo como ele funciona, fica mais fácil, tá? E assim, tem pessoas, né, homens, mulheres, que funcionam na imaginação. Então, já tem que começar desde cedinho ali, as pitadinhas de, olha, tô pensando, a hora que você chegar vai ter uma coisa diferente. Então, já um suspensezinho que é pra apimentar. Olha, comprei uma camisola. Então, o homem tem que saber como a sua parceira funciona para que aquele relacionamento dê certo. A sua mulher vai ter que saber como você funciona, o homem, para que aquilo dê certo. Tem gente que gosta de, sei lá, digam aí, meninas, coisas que os seus Coisa parceiros... mais selvagem. Isso! Tem gente que gosta dessa coisa mais selvagem. Mas vai ser toda hora selvagem. Não precisa ser toda hora selvagem. É só no momento. Tá tudo certo, meu filho. E tem gente que gosta de presentes. Acreditem, tem gente que gosta de presentes. Se satisfaz com o marido trazendo uma rosquinha. Se satisfaz com o marido trazendo uma rosquinha, gente. Pronto, ela se satisfez com aquilo. E tá tudo certo, não tá errado, gente. É dela, o presentinho dela. Tem gente que gosta de ato de serviço também. Isso, tem gente É muito comum mulheres gostarem. Tem gente que gosta que o marido tire o lixo. É um prazer para ela o marido tirar o lixo lá fora na rua. É um prazer para ela. Cara, como você vai saber disso? Você não vai. Então, aí você tem técnicas para isso, tem livros que te ajudam e tem cursos também para isso, tá? O que está pedindo aqui? A Mari perguntou se tem um questionário para verificar qual é essa linguagem. Tem sim, Mari. Então, agora eu vou juntar aqui 3 comentários aí que vocês fizeram, né, tá? Sobre como investiga essa personalidade, essa agora e uma outra. Eu vou juntar aqui. E o processo de autoconhecimento é, como eu falei, é um processo. Essa vivência que nós vamos fazer no sábado, ela é como se ela fosse um começo, é uma reconexão da mulher com o seu próprio corpo. O que é um corpo, né? Como que eu vejo o meu corpo? Como que eu me trato? Como que eu me respeito? Eu reconheço o meu corpo como um templo sagrado? Então, primeiro a gente vai partir desse ponto. É um resgate de você com o seu feminino, com o seu sagrado, né? Então, é como se fosse realmente um início. Tanto que a gente vai ter um trabalho aí muito bonito, com ventre, com renascimento. Então, as mulheres que estiverem ali, elas vão estar na raiz ali da questão. Depois, ano que vem, aí nós já teremos, a mulher ela já vai ter um tempo para estar trabalhando o seu próprio autoconhecimento, a sua consciência, a sua observação com práticas que nós vamos passar nesse evento de sábado. Então ela vai passar aí alguns meses se observando, se experimentando, se permitindo. E aí ano que vem, aí ela vai ter outras oportunidades de outros trabalhos que nós faremos para dar continuidade para isso. Tá, eu agora já estou me relacionando melhor com o meu corpo. Eu já estou me vendo melhor, eu já estou, né, com uma percepção melhor sobre mim. E como eu vou para esse relacionamento com o outro? Então, aí nós teremos o workshop de relacionamentos
para trabalhar esse outro lado. Então, quer dizer, é um processo. Cada momento a gente vai trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de consciência, mas a gente não vai trazer verdade absoluta para vocês. A gente vai trazer consciência, informação. E cada uma vai pegar aquilo que faz sentido, vai levar para a sua vivência, para a sua experimentação e vai formar a sua própria consciência, a sua própria perspectiva sobre aquilo, né? O autoconhecimento ele é um processo que é vivo, cada um tem que se apropriar disso. Não é como ir na escola e a professora vai ensinar matemática, você vai sair com aquela fórmula pronta e exata e acabou. Não, é um lugar onde você vem para se abastecer, um evento como esse, você vem para se abastecer, para se nutrir, porque só de estar entre mulheres, isso já é de muita nutrição, muito fortalecimento, é muito curativo, e aí você vai com essa bagagem para a sua vida para dar continuidade para esse processo, né? Então é muito interessante que a gente tenha essa consciência de que é uma jornada, que a gente começa com esse movimento e depois isso tem outros desdobramentos. Ficou alguma pergunta aí que alguém tenha feito? Se alguém que está aí fez alguma pergunta que não foi respondida, eu peço que, por favor, repita, porque eu procurei ir respondendo na medida em que eu estava vendo ali surgir, eu fui respondendo. Mas se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, quiser deixar aí, acho que ainda dá tempo de responder. A moça que pediu o questionário, você pode pegar esse livro, que é 5 Linguagens do Amor, ele é muito bonito, tá? Lindíssimo ele. O nosso workshop do ano que vem vai ser feito em cima dele. Mas lá vai ter várias pessoas falando, tanto a linguagem do amor serve, vai ter para os adolescentes, para os filhos, para o homem, para a mulher. Então vai ser bem completo, sabe? Bem bacana. Tá? E a gente vai trazer também os traços de caráter, né? O que o formato do corpo traz também, né? Esses bonequinhos aqui divertidamente, né? Como é que cada um é o seu jeito de amar, né? Na sexualidade também. Então, se você já sabe como que é o perfil seu, o perfil do seu parceiro, da sua parceira, vai ficar mais fácil vocês alinharem essa linguagem e terem um relacionamento muito mais leve, sem brigas, um vai começar a entender mais o ponto de vista do outro. Então, é um relacionamento muito mais saudável também. Sim, com certeza. E precisamos de relacionamentos saudáveis para que os nossos filhos vejam o nosso saudável, para que eles se moldem em cima do que é nosso também, né? Em cima do que nós estamos mostrando para eles. Tinha um questionário, tinha uma enquete, tanto no meu Instagram, no da Ale e também do Instituto Ânia, algumas questões. O que me chamou muita atenção é o quanto tem de mulher que não se permite descansar, que trabalha e quando vai descansar existe um peso, uma culpa tão grande de que, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, por que eu estou sentada aqui nesse sofá? O quanto isso é forte para a mulher? Sim, muito. E se você ainda for deitar no sofá, ainda é capaz, ainda, se os filhos entrarem dentro e falarem assim, mãe, você tá bem? Você quer ir pro médico, mãe? Né? Acharem que a mãe está doente ou algo nesse sentido, porque a mãe não se permite descansar, né? Igual esses dias tinha um meme de uma velhinha deitada lá na água, lá relaxando. Ela caiu dentro da água, gente, eu ri demais. Para salvar. Aí o SAMU, né, foi salvar ela levantou, ela tipo assim, me deixa, é o único momento que eu tenho no dia, sei lá, que eu me permito descansar, e o pessoal acha que eu tô morta, pelo amor de Deus. Gente, eu ri demais daquela. Mas é bem isso, a mulher não se permite, né? Os homens chegam em casa, aí vão para a caixinha do nada, ficam ali quietos, sem fazer nada, e a gente não pode fazer nada. É que não pode, a gente não se permite fazer nada, né? Olha lá, ó, até o banho demorado já surge o remorso de gastar tanto tempo com o nosso corpo. Exatamente, né? Porque
Porque no momento do banho é um momento que você fica sozinho, relaxando, e você vai pensar em várias coisas, ou imaginar, ou refletir com relação ao dia. E se a gente não permite, imagina, né? Se nem no banho, tem um banho demorado, um banho, né, depois de um dia longo de trabalho, de resolver tanta pendência, né? Exatamente, muita sensação de culpa. Ó. Parece que somos tomadas pela culpa quando decidimos descansar. Exatamente. Minha mãe, às vezes eu falei para ela, mãe, fica tranquila, eu vou fazer tudo. O que que precisa fazer? É para limpar a casa? É para fazer comida? Aí ela ficou no sofá. Aí ela falou, não consigo. Eu me sinto vagabunda. Esse foi o termo. Eu sinto que sabe, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu não posso ficar parada. Eu falei, então, olha só, se a senhora não pode ficar parada, a chance da senhora ter uma doença, para parar a senhora, vai ser muito grande. Então, aprenda a parar, aprenda a descansar, ter prazer no descanso, porque senão o corpo vai chegar um momento que vai dar um burnout, vai acontecer alguma coisa que a pessoa vai precisar de ajuda. Essa pessoa é independente, eu não preciso de ninguém. Essa pessoa vai precisar de ajuda, vai precisar de alguém que cuide dela, e não vai ser fácil. Então, bom, Esse foi o tema da redação do Enem, né? Foi o tema, né? A invisibilidade do cuidado da mulher. A invisibilidade na sociedade do trabalho de cuidado da mulher. Né? É esse papel que a mulher ela está o tempo todo fazendo tudo para todo mundo e, ao mesmo tempo, é como se ela não fizesse nada. Mas ela não faz nada, ela só fica em casa. Então, eu postei na ocasião, quando aconteceu o Globo Repórter, falou sobre um tema específico, e a Rosário, ela foi dar a entrevista, ela estava passando pela situação de divórcio ali, e ela foi dar a entrevista, e ela citou o exemplo dela ali, né, que o estopim para o divórcio dela foi porque o marido pediu à meia-noite para ela lavar o uniforme dele que não estava lavado e tal, e aí isso repercutiu muito, e aí viralizou na internet e acabou virando o tema da redação do Enem. E assim, eu achei isso fantástico, porque imagina milhares de jovens sendo direcionados para refletir sobre essa situação. Né? Porque às vezes o jovem politizado, que está falando bonito por aí, mas na casa dele, ele não lava um copo, não quer tirar alguma coisa do lugar. Então, assim, ali dentro de casa ele não está fazendo o papel dele. Então, está colocando ele ali de casa naquela realidade para refletir. Dentro da casa dele tem uma mãe, tem uma irmã que está sendo cuidadora em tempo integral, né? E ele não está valorizando, ele não está fazendo a parte dele. Porque dentro de uma casa onde vive uma família, ninguém ajuda a mãe. Não é? A gente, para começar a conversa, a gente tem que cortar do vocabulário assim, eu estou ajudando a minha mãe, eu estou ajudando a minha esposa. Não, se você mora dentro desse lar, você está fazendo a sua parte. Todo mundo tem uma parte a fazer. Então você não ajuda. Amor, quem ajuda é o hóspede. Se a pessoa mora lá em São Paulo e vem me visitar na minha casa e ela me ouve lavar uma louça, ela está ajudando, porque ela é um hóspede. Agora, quem mora dentro do lar faz a sua parte. Corta isso de ajudar no vocabulário. Porque foi criado um conceito de que a mulher tem que ser a cuidadora o tempo todo. Aí depois fala assim, mas a mulher não trabalha. Ela trabalha, ela é só mãe remunerada. Né? E também, quando ela decide trabalhar, né, muitas mulheres, como elas não querem pegar a educação, a criação dos filhos, ou até não vai ganhar o equivalente para pagar uma escola integral, uma creche para os filhos, então o que ela faz? Ela cuida de casa e tem um trabalho de forma autônoma paralelo ao cuidado da casa. O que acontece? Essa mulher fica sobrecarregada, porque aí ela continua com todas as funções do lar, não diminui nada e ela tenta empreender. E aí o que acontece? Ela trabalha por dois. Então, se essa mulher precisa de tempo para empreender, para tentar encontrar um espaço no mercado de trabalho, para que ela possa ganhar uma renda legal e possa colaborar com a renda da família, ela precisa dar uma contrapartida aqui do parceiro, dos filhos ou da parceira, né?
dos familiares que estão ali, ela precisa ter uma contrapartida desses familiares para que ela tenha mais tempo disponível, para que possa investir na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional, e na medida em que ela se desenvolver no seu profissional, ela vai, né, estar muito melhor, mais íntegra para a sua família, porque ela vai estar mais realizada, ela vai estar se sentindo útil, né, para a sociedade, porque não é só útil dentro do lar, é útil para a sociedade, é útil para ela mesma, para ela, às vezes, descobrir uma nova habilidade, um novo talento, aprender uma coisa nova, né? Muitas vezes a mulher, os filhos crescem, vão para a faculdade e a mulher entra em depressão, vão morar fora e a mãe entra em depressão. Por quê? Porque o pai não parou a vida dele em momento algum. Ele continua no mercado de trabalho, ele continua nos ciclos sociais, e a mulher restringiu a vida dela ao cuidado com a família. E aí, quando esse filho vai para a faculdade, vai morar fora, essa mulher não tem mais utilidade, ela se vê sem utilidade. Né? E aí, ela foi criada para o seu valor ser medido a partir da sua utilidade, então é como se ela não tivesse mais valor. Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização para que, quando chegar esse momento, essa mulher ela tenha consciência de que ela tem, sim, um lugar na sociedade, que ela tem um lugar na família, que ela tem, antes de qualquer coisa, que ela, por si só, ela já tem o seu valor, independente de qualquer coisa que ela faça. Né? Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente com homens e mulheres, mas principalmente com mulheres, porque a mulher é o berço, a mulher é a raiz. Quando as mulheres se conscientizam, até porque as mulheres são mais abertas a esses processos de conscientização, né, de informação. Então, quando a mulher se conscientiza e ela se apropria do seu papel, do seu poder, da sua potência, ela se torna saudável para todo o seu meio. Então, a gente só está começando o trabalho e quanto mais pessoas chegarem para agregar nesse movimento de conscientização melhor. Então, daqui a algum tempo, quem sabe a gente não está aí formando, né, pessoas para que elas possam também estar atuando. Né? Para isso que a gente começou com o Instituto, exatamente para que a gente possa promover os workshops, para que essas pessoas possam ser multiplicadoras também. Exatamente. E Fala assim, Charlotte. agora a gente está finalizando essa live. Então, o que eu quero trazer aqui, né, e as meninas elas vão complementar, se você quer descobrir a sua essência, resgatar a sua essência, se reconectar com o seu feminino saudável, venha com a gente no sábado, chama Eu Sou Sagrada. É justamente um trabalho de reconexão, vai começar 2h da tarde, vai até às 7 da noite. É presencial, aqui mesmo em Cuiabá, vai ser lá no Jardim Itália, no espaço da Neuza Paiva, um espaço maravilhoso, delicioso. Então, fica o convite. Venha se conhecer e tirar essas camadas que até hoje te protegeram, mas que você tem uma luz imensa que muitas vezes nem sabe. Nem sabe como acessar, na verdade, né? Vai ser lindo, vem mesmo. A gente espera um lugar acolhedor demais, com várias técnicas para estar te ajudando e com um olhar amoroso para o feminino. Eu vou deixar aqui como encerramento uma frase que eu gosto sempre de relembrar. Mulheres, elas foram ensinadas a competir, né? Então a gente fala que a mulher se veste para outra mulher. Então aqui é o momento de começar a desconstrução disso. E aí tem uma frase que diz assim: segura a tua mão na minha para que possamos fazer juntas o que é difícil fazer sozinha. Porque às vezes, quebrar uma barreira, começar um processo de mudança é difícil sozinha. Então, quando a gente está juntas ali, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, é muito bonito e é muito fortalecedor. Então, segura a tua mão na minha para que possamos fazer juntas o que é difícil fazer sozinha.
junte-se a nós e vamos fazer o nosso papel de autotransformação para que a gente possa contribuir para uma sociedade melhor, mais harmônica, mais saudável. Esperamos vocês. A gente pode deixar o telefone aqui, Cíntia? Na hora que eu salvar a live... É mais fácil. Tá bom, tudo bem. Deixa no post e também as pessoas podem entrar em contato pelo direct, né? Ou no meu perfil, ou no do Ana, ou no da Cíntia. Isso, da própria Cíntia você pode pegar com ela o endereço lá do lugar, tá? A Núbia está falando, eu não posso ir, ela mora na Bahia. Núbia, a gente vai fazer online, a gente já está prevendo para o próximo ano online também. E esse movimento, a gente está começando com esse movimento feminino, mas vai ter um movimento masculino também do Homem Saudável, tá? Vai ser uma equipe formada por homens, claro, que vão trabalhar homens e vai ser muito legal saber que as mulheres estão buscando ser cada vez mais saudáveis e os homens também. Isso mesmo. Fico muito feliz. Obrigado, Cíntia Rocha. Obrigado, Alessandra. Obrigada a cada um que entrou aqui. Também agradeço a cada um que entrou para ouvir um pouquinho do que a gente tem para trazer de assunto aí sobre o feminino. Obrigada, Cíntia, que abriu esse espaço aqui para que a gente possa, né, colocar esse trabalho. E esperamos vocês. Quem tiver disponibilidade, entre em contato com a gente. Exato. As vagas são limitadas por conta do espaço e também porque a gente quer ter também, ficar mais próximo de cada participante. Então, o objetivo é poucas pessoas, mas que todas sejam muito bem acolhidas e que todas nós sejamos muito bem trabalhadas nesse feminino saudável. Deixa eu colocar aqui um ponto. Deixa eu colocar um ponto. Quem pode participar do evento sábado, ótimo, entre em contato. Mas se você gostou do nosso conteúdo, gostou do nosso papo, né, se sentiu uma afinidade com o nosso trabalho, não impede, se você não pode participar sábado, entre em contato assim mesmo. Nós temos o nosso grupo de constelação, nós fazemos sempre workshops, vivências, palestras. Então, entre em contato com a gente para que a gente possa, né, criar aí uma conexão, adicionar você no grupo, se for da sua vontade, para que você possa estar presente nos próximos movimentos, tá? Então, simplesmente manda uma mensagem ali pelo direct, entre em contato que a gente vai dar continuidade a essa conversa. E a gente faz atendimentos online também, tá bom? Quem é de fora, a gente faz online, tá? É isso, meninas. Beijo para vocês, gratidão a todos que participaram aqui da live com a gente. E não para por aqui não, a gente continua e nos acompanhe. Sigam-nos. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.